Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar então com a doutora Priscila Machado e vamos conversar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. À medida que o pessoal vai entrando, vai colocando coraçõezinhos para a hora que a professora Priscila ingressar. Boa noite, doutor Arlan, tudo certo? A doutora Priscila já entrou, tá rápida. Boa noite, pessoal. Vão colocando coraçõezinhos, é branco. Já vou convidar então a doutora Priscila para já ingressar. Aguardar um pouquinho. Roger, tudo bom? Catânio. Oi, doutor Rafael, tudo bom? Doutor Rafael também vai ser Michel, boa noite. Não recebeu, doutora Priscila? Vou mandar de novo. Pessoal, vai mandando aviãozinho pro pessoal. Eu acabei de abrir a live, mas daí o pessoal já vai vendo que tem... Peraí. Agora virou até. Tenta me mandar. Peraí. Engraçado. Acho que travou. Vou tentar de novo. Deu. Acho que agora vai, doutora. Enviei novamente. Dá uma olhadinha, ver se foi. Isso, agora Foi, deu agora certo. foi. Eu não tinha Boa recebido sua noite. solicitação. Boa noite. Ah, de vez em quando ele trava, porque agora é um horário que várias pessoas fazem live, né? Agora 7h30, né? Um horário bem solicitado. Eu vi aqui que ficam Já várias tava, lives ao mesmo tempo. já tava até mandando eu fechar e abrir de novo. Não, agora deu certo, pessoal. A gente só precisa dos coraçõezinhos. Gisele, Michel, Gabi, Vatri Advocacia. Doutor Rafael também veio dar um oi pra gente. O doutor Catânio. Rafael, ele é diretor da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Jabaquara, né? Isso, doutor Rafael, que foi já entrevistado seu, né, também. Bruna, Lubave, tudo Sabe bom? Ana muito de Luísa? aposentadoria especial, ele. Ana Luísa, minha Sabe, amiga, eu vi a live de vocês, muito legal. saca Muito de muito agentes disso. cancerígenos, né? Uhum. A gente falou sobre agentes cancerígenos, mas ele saca muito de especial, revisão da vida toda. É. Pessoal, aí vai mandando o coraçãozinho pro pessoal, então, ir entrando na nossa live, mas eu acho que daí a gente vai iniciando. A doutora Vamos Priscila lá. depois tem um compromissozinho também, vai ter que sair um pouquinho antes. Então já vamos iniciando para não perder nada do conhecimento da doutora Priscila, que é uma expert em direito previdenciário. Oh. Então a doutora Priscila, ela é professora no Legale, ela é professora de direito previdenciário, Legale de São Paulo, ela coordena o MBA de Direito Previdenciário, né, doutora Acidentário, Priscila? acidentário. Acidentário. Mas ela também dá aula na pós de Direito Previdenciário, né? Por isso que eu já emendei na pós. E dá vários cursos também. Para quem tiver interesse, quem não tenha consultado ainda, dá uma olhadinha lá na Faculdade Legal, no próprio Insta da doutora Priscila, no YouTube também do Legale, ela tá dando uns cursos bem interessantes sobre o decreto, né, aos domingos, assim, bem show, todas as explicações dela.
Eu assisto tudo. Tem batido recorde de audiência essas lives de Mas domingo aí sobre o com decreto. certeza, porque a senhora é muito didática. Assim, eu já lhe parabenizo antecipadamente, porque eu costumo assistir bastante, assim, né, as suas aulas, e eu acho, assim, que uma particularidade, que já vou aproveitar para lhe elogiar, Ai, é que obrigada. você é muito, 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 muito didática e, na minha opinião, assim, você passa muita verdade, muita sinceridade na tua fala, assim. A gente sente uma empatia mesmo, né? Que daí a gente se conhece, acabou se conhecendo virtualmente, assim. Mas a gente sente uma empatia muito grande por você, assim, parece que você já é amigo da gente, assim, mesmo não conhecendo, a gente se sente, sabe? A gente se sente amigo. Já um pouco até mais próximo, pela empatia que você passa, a simpatia, a humildade. Então, eu gostaria já de frisar isso inicialmente, antes até de iniciar o nosso tema aqui, que eu estava já Ó, vai me dizendo para o deixar emocionada. pessoal. Não, mas a gente tem que elogiar, né? Porque eu também sou professora e é tão bom, né? Quando alguém realmente vê e reconhece, assim, né? Que a gente está se doando, porque é o que eu percebo de você, assim. Você se doa como professora, assim. Isso é... Hoje em dia, assim, às vezes algumas pessoas só passam conhecimento, né? E na sua fala a gente vê isso muito, muito nítido e muito diferente, assim, essa doação, sabe? Então, parabéns, já antecipadamente, meus Obrigada. parabéns, tá? Sobre o nosso tema, então, né, nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Aí tem algumas particularidades, então, que a doutora Priscila vai ressaltar. Nós temos várias curiosidades, né, do nosso dia a dia, agora com a reforma da Previdência, algumas coisas que modificaram em outras aposentadorias, e nessa aposentadoria pontualmente, algumas coisas ainda perfazem, ainda continuam, né, como ela estava entabulada lá na Lei Complementar 142, ela tem algumas legislações próprias, fora também a sua previsão constitucional, né, mas ela tem, né, o estatuto da pessoa com deficiência, então ela se vale também desses regramentos para todo o arcabouço, né, que a gente tem que construir enquanto advogado para fazer esse requerimento. E não é também, né, doutora, uma aposentadoria tão praticada no nosso dia a dia, né? Muito poucos colegas conhecem essa aposentadoria, Michele. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Esse período de coronavírus eu saí um pouquinho do presencial, né? Acabei vindo aqui um pouquinho para o online. Eu sou zero digital. Estou aprendendo a usar o meio digital agora, né? Mas estou vendo que é muito bom, conheci muita gente boa durante esse período aí, né, de isolamento social, e estou começando aí a movimentar as redes sociais, porque eu realmente, de fato, não movimentava, né? Meu foco era mais presencial mesmo. Que bom para nós. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. E sim, esse é um tema, Michele, que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu atuo muito na prática com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muito colega não conhece como funciona esse benefício. Tem muita dificuldade, inclusive, de fazer a diferenciação do que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, do que é o benefício assistencial, do que é a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Antiga aposentadoria por invalidez, não importa como chama, né? O que importa é que a gente entenda ali o conceito. Então, muitos colegas têm muita dificuldade para poder conceituar isso. E eu vou entrar num tema aqui que quem adora é o Gabriel, do Seu Direito Inclusivo, que acabou de entrar aqui. Pode ficar à vontade de cumprimentar ali se chega alguém. Essa confusão, Michele, ela acontece porque as pessoas fazem uma confusão entre o conceito de deficiência e a incapacidade. As pessoas confundem esses dois entendimentos, e o Gabriel, já fiz várias lives com o Gabriel, né, e ele sempre pontua isso, que geralmente os colegas, quando eles veem uma pessoa com deficiência, eles já pensam no benefício assistencial, como ele sempre comenta, ou então pensam, né, quando sabem que a pessoa ali exerce atividade laborativa, pensa numa aposentadoria por invalidez.
E não é isso, são conceitos completamente diferentes. Uma coisa é a pessoa estar incapaz para o exercício da atividade laborativa. Outra coisa é a pessoa ter deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela pode exercer trabalho da mesma forma que qualquer outra pessoa. O fato dela ter deficiência não quer... O Gabriel falamos muito sobre isso. O Gabriel, ele é deficiente visual. Sim, sim. O fato da pessoa ser deficiente não impede ela de exercer atividade laborativa. E aí, isso gera muita diferença. Quando a gente está... Muita confusão, perdão. Quando a gente está pensando na aposentadoria da pessoa com deficiência, nós estamos falando de uma modalidade de aposentadoria que é concedida especificamente para essas pessoas que têm deficiência e que desenvolvem a atividade laborativa, né? Então, assim, isso é muito importante a gente pontuar, que a aposentadoria da pessoa com deficiência não é a mesma coisa que BPC, né, que o pessoal chama de LOAS, não é a mesma coisa que a aposentadoria... Marcelo, obrigada pelo carinho. Não é a mesma coisa que a aposentadoria por invalidez, são conceitos diferentes. E aí a gente parte para uma outra confusão também muito comum, que as pessoas acharem que o simples fato da pessoa ter uma deficiência, que do ponto de vista médico, você conseguiria enquadrar, de repente, como uma deficiência grave, como, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência motora, não consegue andar, anda de cadeira de roda. Então, que aos nossos olhos, né, inicialmente, parece ali como sendo uma deficiência no aspecto médico, como grave. Mas quando a gente olha para essa modalidade de aposentadoria, Michele, a gente não conceitua a intensidade daquela deficiência como grave, moderada ou leve, com base no tipo de deficiência sobre o aspecto médico. A gente está falando sobre uma ótica muito maior. A gente está falando aqui de uma análise de fato biopsicossocial, uma análise voltada para as barreiras que aquela pessoa deficiente enfrenta no dia a dia dela. Então, muito colega tem dificuldade de entender por que em alguns casos nós temos duas pessoas com a mesma deficiência e que é enquadrado, né, para um determinado cliente como uma deficiência moderada e para outro cliente é enquadrado ali como uma deficiência leve ou como uma deficiência grave. Enfim, isso gera muita confusão porque as pessoas não sabem o conceito, como é que funciona efetivamente essa perícia. Desculpa, acho que você ia falar alguma coisa. É porque, na verdade, essa relação... ela é criada justamente pelo que você está comentando, porque se visualiza muito inicialmente o LOAS, né, desses requisitos, que daí, na verdade, o LOAS seria necessariamente para pessoas carentes, para pessoas que não fazem necessariamente a contribuição, e essa aposentadoria da pessoa com deficiência, na verdade, é um pouco diferente, porque ela pode ser de uma pessoa que teve a deficiência já desde nascença, pode ser também, mas ela pode ser de uma pessoa que adquiriu uma deficiência no decorrer da sua vida. Sim, sem né? dúvida. E uma pessoa que, inclusive, porque, tipo, por exemplo, eu presto a assessoria jurídica para a nossa associação aqui com pessoas com deficiência da cidade. Então, assim, nós temos o presidente da associação que ele é cego, mas ele é professor. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente... Exerce plenamente a atividade laborativa. E é uma pessoa instruída, né? E é uma pessoa, assim, dinâmica. Então, assim, é uma pessoa extremamente sociável. Como eu já tenho outros clientes aqui no escritório que não têm a mesma realidade social e acaba que o mesmo tipo, né, de deficiência que para ele limitou, mas ele conseguiu realizar, então, essa superação. E enquanto essa outra pessoa, às vezes até tem umas até que dão... Porque ele é total, ele realmente é aquela visão total, né? Ele não enxerga nada. E eu tenho um outro contato com outras pessoas que não é nem aquela visão total, sabe? Que ainda tem aquela... eu não sei, eu não me recordo agora do termo técnico, mas assim, que consegue ainda ver vultos e tudo mais. Mas que tem uma limitação na sua vida prática muito maior que ele. Não conseguiu superar essa barreira. E eu acho que o principal foco dessa aposentadoria é isso, a visualização é uma barreira particular.
ela é individual, da Exatamente. vida de cada indivíduo, né? Eu acho que a Exatamente. pontuação era mais ou menos por esse caminho, né? Exatamente. Quando a Convenção de Nova York veio, que foi internacionalizada, inclusive aqui no Brasil, né, ela traz esse conceito da análise da deficiência sobre essa ótica, né, biopsicossocial. Internaliza o conceito da CIF para análise dessa modalidade de aposentadoria. Se você for lá na Lei Complementar 142, salvo engano, no artigo 2º, ela vai trazer ali a conceituação da pessoa com deficiência para fins de concessão dessa modalidade de aposentadoria. E lá ela vai dizer que nessa aposentadoria será considerada a pessoa com deficiência aquela pessoa que tem deficiência mental, sensorial, intelectual ou de natureza física. Não nessa ordem, mas é assim que está lá. Não, mas é nessa ordem aí. E que interação com diversos que podem ali gerar algum tipo de obstrução para a vida, né, daquela pessoa. E aí, né, a gente tem aí a Lei Complementar 142 e depois veio a Portaria Interministerial 1 para poder dizer como é que essa análise biopsicossocial ia ser feita na esfera administrativa. Como é que ia ser feita, quais seriam os procedimentos para análise dessa deficiência e desse grau da deficiência. Por que análise do grau da deficiência, Michele? Porque esse benefício ele pode ser dividido em dois, na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Quando a gente olha para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, aquele segurado, para se aposentar nessa modalidade, ele precisa ter uma redução de 5 anos no tempo de contribuição, independentemente do grau dessa deficiência. Mas quando a gente vai para a aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos uma redução de acordo com o grau. Se aquele segurado ele tiver uma deficiência grave, ele terá uma redução de 10 anos. Se for uma deficiência moderada, uma redução de 6 anos. E se for uma deficiência leve, uma redução de 2 anos. Então, por isso que é importante fazer não apenas configurá-lo como uma pessoa com deficiência, mas indicar qual é o grau dessa deficiência, por conta dessa modalidade de aposentadoria. Como é que é feita na prática essa análise, tá? Lá nessa Portaria Interministerial 1, ela tem um anexo, que é o que a gente chama de Infebrar, né? Eu chamo de instrumental, mas é um instrumental de aplicação do Infebrar aqui para fins previdenciários, né, aqui no Brasil. Então lá a gente tem um questionário onde são respondidas diversas perguntas, tanto pelo médico quanto pelo assistente social, ok? E aí a gente tem lá uma pontuação, que pode ser de 25, de 50, de 75 ou de 100 pontos. E ao final a gente faz ali uma quantificação, né, uma média da pontuação dada pelo assistente social e da pontuação dada pelo médico. Quanto maior for o grau de deficiência daquela pessoa, menor vai ser a pontuação. Exemplo, tem lá uma pergunta que é assim, se aquele segurado ele consegue vestir-se sozinho, ok? E aí tem lá a expressão, só vem a expressão no formulário, vestir-se. E aí o que ele está querendo saber, né? Qual é a pontuação que tem que ser dada ali? Se aquele segurado ele consegue vestir-se sozinho, ele recebe 100 pontos, se ele consegue se vestir sozinho. Se ele consegue se vestir sozinho, mas de forma adaptada, 75 pontos. Se ele precisa de ajuda de terceiros e por aí vai. Então essa pontuação, ela vai ser de acordo com o grau da deficiência daquele segurado. Quando aquele segurado não realizar aquela atividade, vai receber lá 25 pontos. Ao final, é feita uma média, uma quantificação para poder chegar àquela determinada pontuação. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou quando eu falo sobre isso, que eu acho que é bem claro da gente entender. Pelo menos para mim, né, é o exemplo que eu trouxe para a vida para poder entender. Eu lá no Rio de Janeiro, sou do Rio, né, moro aqui em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro, e lá eu morava na favela do São Carlos. As favelas no Rio de Janeiro, elas são geralmente em morros, não são igual aqui em São Paulo, que elas são planas. Lá elas são em morros, né? A grande maioria são em locais altos. E aí o que acontece? Toda vez que eu descia lá para poder ir para a escola, né, para poder trabalhar, quando eu fiquei um pouco mais velha, tinha um rapaz, né, enfim, deve ser um senhor já hoje, que ele andava de cadeira de rodas. Quando ele ia para o trabalho, o que ele precisava fazer? Ele morava numa parte da comunidade que não dava acesso com carro.
Então a gente tinha Kombi, né? Tem umas Kombis dentro dessas comunidades que transportam as pessoas até o lado de fora da comunidade, para pegar o ônibus, o metrô, o transporte público de uma forma geral. Esse rapaz, ele morava numa parte de escada. Então, toda vez que ele tinha que trabalhar, ele chegava lá com a cadeira dele de rodas, ficava lá na escada esperando alguém chegar para poder ajudá-lo a descer com a cadeira, alguém descia com ele no colo, às vezes ele descia, né, saltitando ali, para poder chegar até a parte sem escada, para poder entrar nessa condução, nessa Kombi, para sair da comunidade, e dali eu não sei qual era o caminho dele, mas ou pegava o ônibus, ou pegava o metrô para poder chegar no trabalho. Aí você imagine uma outra pessoa com a mesma deficiência, no mesmo grau médico de deficiência dele, mas que mora em um apartamento estruturado, que tem toda a estrutura para aquela pessoa, que para sair para trabalhar, ele sobe na cadeira de rodas dele, ele entra no elevador dele, desce no estacionamento, entra no carro adaptado dele, chega no trabalho dele, que também tem elevador para ele chegar até o posto dele de trabalho. Você concorda comigo que a realidade, as barreiras que são enfrentadas para essas duas pessoas que têm a mesma deficiência médica, elas são diferentes? São radicalmente diferentes. E não é muito difícil nós cruzarmos com esses casos bem diferentes, né? A gente tem aqui, eu moro numa cidade um pouco menor, né? Orleans é uma cidade um pouco menor, mas aqui eu já tenho essas duas realidades tranquilamente. Tem uma cliente minha que é assistente social, é cadeirante, né? E tem uma vida normalmente, mora sozinha, né, com a sua realidade toda adaptada, como eu tenho outros clientes que até não, ela é de nascença, né, outros que não são, que vieram a ter, porque como a gente atende também essa parte da incapacidade, né, acidentes e tudo mais, então veio a ficar, né, cadeirante, só que tem ainda todo aquele problema de aceitação, tem a parte psicológica também, porque não que seja melhor ou pior, né, ficar mais cedo ou mais tarde, mas, de qualquer forma, tem aquela coisa que a pessoa já acostumou com aquela realidade, aprendeu a trabalhar, né, aquela realidade no seu cotidiano. Sim. E tem aquela pessoa que já tinha uma outra vida, né, estruturada, é um moço, inclusive, que trabalhava, que já tinha sua rotina, né, e tudo mais, em virtude de um acidente de trânsito, né, acabou ficando cadeirante. Então, hoje, essa pessoa em particular não aceita a realidade, assim, é uma pessoa que ele mesmo, ele não consegue nem se ambientar, porque ele trabalhava em segmentos de linha de produção, assim, né, não tinha um conhecimento técnico muito aprofundado. Então, até para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho é um pouco mais complicado. Como ele é mais jovem, vai ter que se trabalhar essa ideia. Mas a frustração dele é muito grande, muito visível. Não precisa ser psicólogo para identificar. Eu imagino. Quando a gente né, pensa nessa questão da perícia, a perícia, ela vai, né, essa perícia com base no Infebras, essa perícia com essa visão biopsicossocial, que inclusive passou a ser constitucionalizada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, uma das poucas alterações que a gente teve ali. Foi bem uma alteração, né? Foi uma formalização de que essa perícia deve ser feita através de uma perícia biopsicossocial. A Emenda Constitucional 103 trouxe isso para a Constituição, né? Trouxe para a Constituição esse termo expresso de que a perícia deve ser feita dessa forma. Essa perícia que é feita na esfera administrativa, ela busca ali exatamente fazer essa diferenciação. Essa pontuação, por exemplo, de não realiza atividade, 25 pontos, ou então realiza com auxílio de terceiro, 50 pontos, realiza de forma adaptada, 7,5 pontos, né? Você vê que isso vai dando uma diferenciação para esses segurados que medicamente têm a mesma deficiência, mas que têm ali uma deficiência na sua vida prática. Porque, por exemplo, essa questão do vestir-se, por exemplo. A gente pode ter um segurado que tem a mesma deficiência que consegue se vestir sozinho e outro não. Essa questão do lavar-se, que é uma pergunta que tem lá. Essa pessoa que tem a casa toda adaptada, ela receberia de cara 75 pontos, porque ela muito provavelmente ela vai conseguir, vai ter a cadeira dela de banho, vai sair da cadeira de rodas, vai entrar na cadeira de banho e vai conseguir se banhar sozinho. Mas será que esse rapaz que morava lá no Rio, será que ele não precisava de ajuda de terceiros, porque a casa não era adaptada? Você entendeu? Então, assim, isso vai fazendo essa diferenciação na pontuação, exatamente buscando dar uma pontuação, né, menor,
para poder agravar o grau da deficiência, porque é invertido, né? Quanto menor a pontuação, maior é o grau da deficiência, exatamente privilegiando as barreiras que cada uma daquelas pessoas enfrentam. Colegas entendem que deveria ser feito de forma exclusivamente médica. Entendo o posicionamento, porque os colegas precisam defender os seus clientes, enfim. Mas eu, particularmente, Priscila, acho que essa é a forma mais justa de ser feita, e até por conta dessas discussões que nós víamos, de fato, na esfera judicial, constitucionalizou-se a questão. Agora está lá na Constituição que deve ser feita, de fato, né, de uma forma biopsicossocial, privilegiando essa diferença entre os segurados. Porque mesmo quando a gente está pensando em pessoa com deficiência, ali a gente tem que ter também uma medida de isonomia, né? Porque eles também são diferentes na medida da deficiência deles também. E, na verdade, agora com esse novo conceito também das próprias aposentadorias por incapacidade, o que está sendo verificado realmente não é, o foco não é mais a lesão em si, né? O foco é a incapacidade que essa lesão gera. Então, esse conceito de biopsicossocial, ele veio para todas as aposentadorias que verificam essa situação da incapacidade laboral de forma geral. Até nos benefícios por incapacidade, isso está sendo bem trabalhado, né? Essa situação isso olhando para o benefício. Isso olhando também, porque aqui a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Que o benefício por incapacidade é lá. Aqui a gente está falando de uma programável, né? Não uma aposentadoria. Agora surgiram algumas perguntas grandes aqui. Não sei se a doutora já quer dar uma olhadinha sobre deficiência mental. Eu estava até olhando aqui. E o deficiente mental leve, que a família sempre contribui para a família, contribui para o futuro. Calma aí. E o deficiente mental leve, que a família sempre contribuiu para no futuro um tipo de deficiência. Ou Poliana. E hoje tem depressão. Poliana, você colocou aqui que ele tem deficiência mental. Tem que entender qual era a modalidade de recolhimento dele, né? Ele laborava, ele exercia atividade. Se ele exercia atividade laborativa, ele vai passar pela perícia biopsicossocial e isso vai ser medido de acordo com as barreiras que aquele segurado enfrentou. Então, não dá aqui no aspecto previdenciário, tá? Não dá pra gente conceituar de cara se o fato dele ter uma deficiência mental leve no aspecto médico, se aqui no aspecto previdenciário, para fins de concessão dessa aposentadoria, se essa pessoa, primeiro, vai ser considerada uma pessoa com deficiência, segundo, se vai ser considerado na deficiência leve, porque pode ser aqui considerado uma pessoa com deficiência, inclusive em grau moderado, por exemplo. Porque isso vai depender de fato, né? Isso acaba gerando de fato muita confusão. Isso vai depender das barreiras que aquela pessoa enfrenta no dia a dia. Eu sei que parece complexo para poder entender. Tem até uma aula minha, salvo engano, no YouTube, salvo engano, no YouTube do Legale, uma aula resumida sobre esse tema que eu mostro até esse formulário. Só fazer uma consideração ali para ela, porque assim, ó, nessa mesma incapacidade, se por acaso a pessoa não conseguiu nem se inserir no mercado de trabalho, aí nem se enquadraria nesse tipo específico de aposentadoria. Daí a gente poderia verificar talvez a situação lá do LOAS, né? Porque se ela nunca contribuiu, se ela nunca... Aí depende... Se não teve contribuição... aí tem que verificar. Aí tem que verificar específico ali. Exatamente. Sabe uma coisa que é muito interessante dessa modalidade de aposentadoria também, Michele? É que, assim, a pessoa ela pode ter sido uma pessoa com deficiência desde o início. Ela pode, desde o início da vida laborativa dela, ela pode ter se tornado uma pessoa com deficiência durante a vida laborativa dela. E durante a vida laborativa dela, ela pode ter tido uma oscilação do grau de deficiência. Ela pode ter elaborado um período como deficiência grave, outro período como deficiência leve, outro período como deficiência moderada. E como é que faz, então, essa conta? Porque vai reduzir 10, vai reduzir 6 ou vai reduzir 2 anos ali no caso concreto? Como é que a gente vai fazer isso na prática? A gente vai olhar para o grau onde a pessoa ficou no grau de deficiência onde a pessoa esteve por mais tempo, ok? Isso é o que a gente vai chamar de deficiência preponderante. Então, a gente vai pegar a deficiência preponderante daquele segurado e nós vamos converter os outros períodos, igual a gente faz na aposentadoria especial, a gente vai converter os outros períodos para esse período de deficiência preponderante. Plenamente possível fazer essa conversão.
Uma outra coisa que é muito interessante falar sobre essa questão da conversão, que gera muita dúvida, é sobre a aposentadoria especial. O que acontece, Essa Michele? é polêmica até. Eu vi alguma coisa de especial aqui, eu nem sei se era isso que é a pergunta, mas vou falar da aposentadoria especial, porque isso gera muita dúvida. Tá bom. O que acontece? A gente pode ter caso da pessoa com deficiência exercer também atividade especial. E aí, no caso concreto, a gente vai ter que analisar se vai ser mais interessante para aquele segurado se aposentar na especial ou se será mais interessante para aquele segurado se aposentar na aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente vai precisar tomar aí essa decisão, tá? Agora, pode ter situação também, e aí a situação é cálculo, gente, não tem jeito. Você vai pegar, vai fazer a conta, vai olhar ali se o segurado não tinha direito à aposentadoria especial antes, se ele vai se enquadrar na regra de transição da aposentadoria especial, se não vai, e aí não vai ter jeito. É análise do caso concreto. Você vai ter que escolher ali qual é a melhor opção. Mas tem situações também em que aquele segurado, ele trabalhou um determinado período como pessoa exercendo atividade especial e um outro período como pessoa com deficiência. Períodos que não são concomitantes. E eu posso transformar esse período de atividade especial em tempo qualificado da pessoa com deficiência. Também tem uma tabela lá no artigo 70, salvo engano, 70F, que vai permitir fazer essa conversão do decreto 3.048, que vai permitir fazer essa conversão do tempo de aposentadoria, do tempo especial para tempo qualificado da pessoa com deficiência. Mas o inverso não é verdadeiro. Que daí tem que olhar os percentuais certinho, Isso, né? Para fazer isso. É cálculo mesmo, é como se fosse lá conversão o normal igual da aposentadoria conversão especial. Exatamente, conversão igual a conversão da aposentadoria especial, só que tem essa tabela específica que, salvo engano, é no 70F, 70F quando se fala de aposentadoria especial. Conversão da aposentadoria especial em tempo qualificado. E o 70E, ele vai tratar da transferência das modalidades, né, dos tempos de aposentadoria em modalidades diferentes. Agora, quando a gente está pensando no inverso, de transformar o tempo qualificado em tempo especial, isso aí já não rola. Isso não dá para fazer, porque a jurisprudência vem entendendo que isso é a mesma coisa que se a gente estivesse transformando um tempo comum em tempo especial. Entendeu? Então a jurisprudência não tem aceito essa tese. E agora com a emenda é só especial em especial, né? Exatamente. Pelo menos até a data, né, da publicação. Período anterior ainda dá. Anterior ainda é possível, né? Discutir. Pois é. Uma coisa muito... Pode falar. Não, pode concluir. Não, eu ia falar que uma coisa muito importante para a gente falar é por que esse benefício ele se tornou muito falado agora após reforma, né? Gente, isso aqui é um mercadaço. Vocês não têm noção de como... Salário de contribuição, era isso que eu ia comentar. Vocês não têm noção de como isso aqui é um mercado bom, galera. Essa modalidade de aposentadoria foi a única modalidade que não sofreu alteração com a reforma da Previdência. Existe uma discussão que eu vou entrar sobre essa questão do salário sobre o cálculo do salário de benefício. Isso, existe uma discussão sobre o cálculo do salário de benefício, mas quando a gente está olhando para a alíquota do benefício, não teve alteração. Ou seja, a pessoa com deficiência será concedido o benefício na modalidade por tempo com uma alíquota de 100%. Com a desconsideração dos 20% menores ainda, né? É a única que ainda mantém. Vou chegar lá nessa discussão, porque isso daí tem um ponto de conflito, né, com a visão do INSS. Mas a gente briga pelo melhor, né? Isso aí. Mas assim, alíquota de 100%, gente. Quando a gente tá pensando em cálculo de benefício, eu adoro cálculo, tá? Eu não dou aula de cálculo, mas eu adoro. Sempre nas minhas aulas eu coloco aí alguma coisa de cálculo porque eu gosto. Quando a gente tá pensando em cálculo de benefício, a gente precisa dividir as fases do cálculo na nossa cabeça. Primeira fase do cálculo, calcular o salário de benefício. Salário de benefício para os colegas que estão começando, enfim. O salário de benefício não é o valor que o segurado vai receber a crédito de benefício previdenciário lá na frente, não é isso. O salário de benefício é só uma base de cálculo, ok? É uma média. Já vou explicar a média. É uma média. Tem uma segunda parte desse cálculo. Qual é a segunda parte desse cálculo? Você descobrir a alíquota do benefício e aplicar sobre esse salário de benefício essa alíquota. Então, antes da reforma, antes da emenda constitucional,
média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, a gente descartava os 20% menores, fazíamos a média dos 80% maiores salários de contribuição e chegávamos ali ao valor do salário de benefício. E aí, pós-reforma da Previdência, como é que ficou, Michele? Como é que ficou esse salário de benefício pós-reforma? Média. Ficou horrível. Porque, Exatamente. na verdade, diminuiu, ficou em 100% e ainda depende da aposentadoria. Tem algumas variações, mas 60% do salário, né? Isso. Que Deus o livre, né? Isso. E aí, ainda tem algumas que ficaram piores, né? Falando em pensão por morte, falando em uma série de outras que podem ser a diminuição da diminuição lá. Exatamente. Essa média, então, que a gente podia, antes da reforma, descartar os 20% menores, no pós-reforma a gente não pode mais. Então, o salário de benefício passa a ser a média de todos os salários de contribuição, ok? E aí, sobre esse valor, a gente aplica uma alíquota. A alíquota da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência antes da emenda constitucional, 100%. A alíquota da aposentadoria da pessoa com deficiência após a emenda constitucional, 100%. Quando a gente olha para a aposentadoria por idade, a alíquota é de 70% mais 1%. Antes e depois da reforma, a mesma coisa. Então, assim, a gente não teve alteração na alíquota para concessão desse benefício. Só que eu dividi para vocês o cálculo em duas partes. Primeiro, a gente faz a média. Sobre essa média, a gente aplica a alíquota. Então, a alíquota continua a mesma coisa. Gente, como a Michele muito bem falou, a aposentadoria está podendo ser concedida a grande maioria com a alíquota mínima de 60%. Aqui você garante 100 de cara. É majoração de 100%, de 40% do valor do benefício. É muita diferença. E além disso, nós temos uma discussão, que era essa discussão que a Michele tinha comentado no início, que é o seguinte. Quando a gente vai para a emenda constitucional, ela, quando vai tratar da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela faz o seguinte, olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela será regida lá pela Lei Complementar 142. Aí a gente vai lá para a Lei Complementar 142. Se a gente for lá no artigo 8º, salvo engano, da Lei Complementar 142, ela vai falar o seguinte, o cálculo do valor do benefício vai ser feito lá com base no artigo 29 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213. Exatamente esse. É o 8º mesmo? Uhum. Quando a gente vai lá para o 29 da Lei de Benefícios, ele vai estar dizendo para a gente que o cálculo do salário de benefício é feito pela média dos 80% maiores salários de contribuição. E aqui a gente tem tese revisional. Por quê? Porque o INSS já falou que vai calcular o salário de benefício com base numa alíquota de 100%. Ele já disse. Desde o ano passado, no ofício circular 64, disse esse ano na portaria 450, ele já falou que será calculado com base nos 100% salários de contribuição, não permitindo a exclusão. Então, assim, se você entrar hoje no INSS, pedir uma aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? E esse benefício for concedido, né, se a pessoa não tiver direito adquirido, será calculado pela média de todos os salários de contribuição. É isso que o INSS vai fazer. E aí, o que a advocacia tem que fazer? Entrar com ação de revisão. Por quê? Porque quando a gente faz uma interpretação sistemática, quando a gente sai da emenda constitucional, olha para a Lei Complementar 142 e chega lá na Lei de Benefícios, temos a previsão de que esse cálculo deve ser feito com base nos 80% maiores salários de contribuição. Então, além do benefício já ser um benefício, em regra, maior, porque a gente não vai discutir ali 60%, a gente já vai chegar nos 100% do valor do benefício, a gente ainda tem tese revisional para trabalhar depois, para ainda majorar com base nessa alteração do cálculo do SB. Então, assim, é um mercadaço. Com certeza. Deixa eu olhar aqui, porque tá mais ou menos ali no horário que a gente tinha combinado, ó. A Larissa tá dizendo que a didática dessa professora é maravilhosa. Concordo, Larissa. Concordo com você. Depois aqui. E o portador da HIV, como fica? Pois geralmente é barreira social. Muito boa pergunta. Que Muito gera boa pergunta. direito ao benefício, mas a perícia médica não analisa a questão social e pessoal. Não, analisa sim. Isso é uma pergunta muito boa. Porque assim, na verdade, quando a gente vai lá no formulário, ele vai fazer, a maior parte do formulário, ela vai ser composta
por algumas modalidades de barreiras que não contemplam a barreira social. Nós temos 7 grupos lá dentro. Se vocês pegarem aí o formulário, né, e vocês forem fazer ali uma segmentação, vocês vão ver que tem assim, 1 ponto e aí vem o nome daquele bloco. 2 pontos e vem o nome daquele bloco, que são o que a gente chama de domínios. E aí tem um domínio sensorial, tem o domínio da comunicação, tem o domínio da mobilidade, tem o domínio da vida doméstica e tem um domínio que é o domínio da socialização e da vida comunitária. Então, quando a gente está pensando numa pessoa que tem HIV, ela vai ter uma pontuação menor dentro de qual bloco? Ela vai conseguir buscar ali uma redução caso essa doença gere de fato uma deficiência, porque você ter o HIV, você ter AIDS, ela não te gera a princípio uma deficiência. Ela pode vir a gerar em regra o quê? Gerar em regra uma incapacidade, não é isso? Quando a gente pensa numa pessoa que tem essa doença, ela vai gerar o quê? Ou a pessoa vai estar apta para o exercício da atividade laborativa, ok? Eu mesmo, Michele, há pouco tempo eu tive uma neoplasia, descobri tem mais 2 semanas só que eu tô curada, e nunca produzi tanto na minha vida. Nunca produzi tanto. Então, assim, o fato de você ter uma doença, ela não significa que você está incapaz para o exercício da atividade laborativa. Lembrem-se sempre de mim. Nunca trabalhei tanto. Então, assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, você pode ter essa pessoa com HIV, com AIDS, que tem capacidade laborativa. Você pode ter essa pessoa com HIV e com ou AIDS, né? Enfim, desenvolveu a doença, né? Desenvolveu ali a AIDS. Essa pessoa, ela pode estar em uma segunda situação dela estar incapaz para o exercício da atividade laborativa. Aí é uma outra situação, porque você vai olhar sobre o viés especificamente da incapacidade. Quando a gente vai para a perícia administrativa do INSS dos benefícios por incapacidade, de fato, você não terá um olhar social. Você vai discutir isso no judicial. Lá dentro não vai rolar. Você não vai conseguir. Agora, a pergunta dele eu não consegui entender. Eu tinha entendido no início que a pessoa ela tinha HIV e AIDS e também era uma pessoa com deficiência. Eu não sei se era isso. Mas se for isso, essa pessoa, quando ela for lá fazer a análise da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela vai ter sim uma redução na pontuação por conta dessa doença, mas só naquele domínio de socialização e vida doméstica. Não, pelo que eu entendi aqui, eu acho que o preconceito, a barreira social que ela está dizendo é justamente pelo problema do HIV, por esse problema de saúde, não por outra deficiência. Entendi. É porque, na verdade, é sistema imunológico, né? Daí ele varia muito, né? Exatamente. Eu aposentei um cliente com HIV, mas é porque ele ficou com o sistema imunológico muito abalado e daí ele muito afetado. Gerou ele uma deficiência. Isso. Aí, automaticamente, ele não conseguia ter força o suficiente, né, para retornar. Então, ele ficou... Mas teve internado. É um quadro, assim, bem específico, assim, não é justamente só pelo... Ele já era diagnosticado há anos e trabalhava normalmente. Foi posteriormente a esse problema de saúde que ele teve, que ficou hospitalizado, quase veio a óbito, né? Então, depois ele enfraqueceu muito e não conseguiu mais retornar porque ele trabalhava no serviço pesado. Mas aí é uma situação bem pontual, né? Pois é. É uma pergunta muito boa, Silvério, para a gente fazer essa diferenciação, entendeu? Que uma coisa é a doença, outra coisa é a incapacidade. Que, em regra, quando você está pensando em doença, você está pensando em benefícios por incapacidade, né? E aí, no benefício por incapacidade, de fato, administrativamente esquece. Você não vai ter uma perícia social. Agora, se essa doença tiver gerado uma deficiência nessa pessoa, como foi o caso aí que a Michele relatou, aí sim, a gente vai para a aposentadoria da pessoa com deficiência e vai usar o Infebrar. Mas a redução que ela vai ter especificamente pelo fato de ter o HIV, você vai conseguir uma redução ali, no máximo, dentro do bloco de socialização, né? Do domínio, né? Não é bem bloco, são 7 blocos, né? No domínio, perdão, de socialização. Ó, a doutora Priscila merece muitos coraçõezinhos aqui. Vamos responder mais umas 2, né, doutora Priscila? Já tá passando um pouquinho do que a gente tinha combinado. Vamos lá. Nunca exerceu atividade. Contribuiu sempre como individual. Tá. Não, se contribuiu como individual, ele exerceu atividade, né?
É, necessariamente, porque se cadastrou lá certinho, né? Pelo menos, Qual é a né? pergunta dela para eu poder ler junto aqui contigo? É aqui, a Poliana. Deixa eu ver se eu Poliana acho. Melo ADV. Não achei, não. Mas daí Lê aí só a pergunta. mencionou... Ah, achei. Não, mas ela Nunca só falou exerceu isso. atividade, contribuiu sempre É. como individual. Poliana, o que acontece é o seguinte. Se ele contribuiu, a gente dentro da Previdência, a gente tem aqui a classe dos segurados obrigatórios e a classe dos segurados facultativos, né? Então, assim, para receber benefício previdenciário, precisa ter contribuído, né? Se a pessoa não contribuiu, a gente não está tratando de benefício previdenciário, a gente está falando de benefício assistencial, ok? Mas, ok, pelo que eu entendi, a pessoa contribuiu, então a pessoa é uma segurada. Talvez seja aquela situação da alíquota reduzida do 11%, que daí teria que fazer a complementação para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Eu imagino que talvez seja isso que ela queira mencionar às vezes. Porque não ficou bem uma pergunta. Não ficou, assim, né? não ficou claro. Mas só para esclarecer para ela, a gente tem essas duas classes. Então, assim, a gente tem, na verdade, o grupo dos benefícios assistenciais e dos previdenciários. Se a gente olha para os benefícios previdenciários, a gente vai ter aqui a obrigatoriedade de pagamento. E aí a gente vai ter os segurados obrigatórios e facultativo. Se ele não exerceu atividade, ele deveria ter contribuído como facultativo e não como contribuinte individual. Porque como individual, ele faz parte dos segurados obrigatórios. E aí ele exerceu atividade e ele vai ter direito à concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas como a Michelle muito bem pontuou, se estiver buscando aposentadoria por tempo de contribuição e tiver recolhido numa alíquota simplificada, seja de 11%, né, ou de 5%, porque pode ser MEI de repente, Pode. É necessário complementar, como ela muito bem disse. Vamos lá. No caso do segurado especial pescador com visão monocular, o da visão é bem comum, né? Da visão é muito comum. Tem direito à redução para efeitos de aposentadoria? Deixa eu só mandar um beijo para Ivoneide. Ivoneide, beijos! Te vi aí online. Então, vamos lá. Ela está falando aqui da visão monocular, né? A visão monocular, ela enseja, sim, o direito à concessão de benefício previdenciário se tiver enquadrado dentro do Infebra com pontuação suficiente para isso. Então, assim, não dá para a gente pegar, olhar para a deficiência e dizer assim, essa deficiência enquadra, essa deficiência não enquadra, porque é uma análise biopsicossocial. Então, assim, não dá para dizer assim, vai enquadrar e vai enquadrar como grave, vai enquadrar e vai enquadrar como leve. O que dá para a gente dizer é o seguinte, se ele tem uma visão monocular, ele pode ter o enquadramento, sim, para a concessão de benefício previdenciário nessa modalidade, se a pontuação dele no Infebra for suficiente para isso. Porque dentro dessa pontuação, a gente vai ter a classificação no grave, moderada e leve, e a gente vai ter também a classificação do não enquadramento, que são aquelas pessoas que, mesmo tendo ali algum tipo de deficiência, ela não enfrenta, aquilo não gera nenhuma barreira para a vida dela, né? Para a socialização dela, para a vida prática dela. E aí, nesse caso, não vai ter direito. Então, assim, é sempre análise do caso concreto, não tem jeito. Vou responder aqui da dona Fátima. Essa questão do monocular é muito comum. As pessoas sempre perguntam se a pessoa, né, se o monocular, se a pessoa tem deficiência auditiva. São duas perguntas que sempre são feitas com relação a esse benefício. São deficiências mais comuns também, né? Que daí tem maior quantidade, né? No dia a dia também, né? A perda auditiva e tudo mais. Tem, salvo engano, uma súmula da AGU que fala sobre isso. Sobre a concessão da modalidade de aposentadoria. Depois eu até te passo para você postar no history. Eu chutaria que era a súmula 25 ou 45, mas não tenho certeza. Mas tem até uma súmula da AGU que fala sobre isso, né? Da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, para quem não sabe, é o órgão ali da Procuradoria do INSS, né? Então, quando a gente entra com um processo judicial contra o INSS, ele é defendido pelos procuradores. E esses procuradores federais, eles são vinculados a esse órgão, né? Que é a Advocacia Geral da União, que é a AGU. Onde fiquei ali boa parte da minha graduação. Súmula 45, eu acho, doutora Priscila. 45 mesmo? Os benefícios... 25 ou 45? Deixa eu ver aqui. Os benefícios inerentes da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência devem ser estendidos ao portador de visão monocular que possui direito de concorrer em concurso público à vaga reservada ao deficiente. 45. Isso aí. 45 minha memória de não 2009. tá tão ruim. Minha memória não tá tão ruim.
Dona Fátima, ali com relação ao servidor público, também se enquadra, só que daí tem algumas adaptações específicas, se for federal, estadual, municipal, enfim, né? Daí tem o regramento próprio, mas também pode se enquadrar. Isso. Essa questão do servidor público, é muito legal a gente pontuar a questão de antes da reforma, né? Porque antes da reforma, se a gente pega ali, né? Eu tive muito caso de servidor federal que estava buscando a concessão dessa aposentadoria e não tinha regulamentação. E aí a gente tinha essa dificuldade na prática de fazer a concessão desse benefício para esses funcionários públicos, né? Então a gente tinha de fato ali uma dificuldade prática que agora após a reforma a gente não vai mais enfrentar. Eu não sei se a doutora Priscila gostaria de fazer mais alguma consideração, mais ou menos. Eu queria convidar todo mundo. Combinado. Gente, eu quero convidar vocês. Quero Pode fazer ficar um convite. à vontade. Para quem não viu ainda, teve uma enquete lá no Legália, a pós-graduação de Direito Previdenciário. Acabou ganhando como a escolhida, né? O Legália, ele tem uma pegada muito social, né, Michele? Assim, né? É uma empresa, claro, mas sempre teve uma pegada muito social. E eles fizeram uma campanha para poder escolher ali a pós-graduação que tivesse mais votos, eles iam fazer em uma parcela única de 99. Dentro das pós-master, né? Que são aquelas que nunca vêm por esse preço. E aí, Direito Previdenciário ganhou, então a próxima turma vai estar, o ano inteiro, pós 360 horas, por R$ 99, galera. Aproveitem, se inscrevam logo, porque outra dessa não vai aparecer. Eu já me inscrevi, eu já disse para a doutora Priscila que eu me inscrevi por causa dela, apesar de que ela já me disse que ela só vai dar a aula dela, mas não tem problema, mas eu vou ver ela, tá tudo certo. E a pós é muito boa, a grade tá muito boa, lá no site tem inclusive a grade, né? A faculdade ainda não divulgou ainda quem serão os professores coordenadores, né? Porque vai ser uma multicoordenação na pós, então vão ter vários coordenadores, serão por blocos, né? Mas acho que essa semana aí eles começam a divulgar, mas tá top, hein? Não, mas eu acho imperdível, assim, principalmente, assim, a gente quer se atualizar, mas tem várias pessoas iniciando, né, na área, olha, e é uma oportunidade ímpar, eu digo isso como profissional da área, assim, às vezes a gente está em cidades, assim, mais de interior, que às vezes não tem tanto acesso, né, a professores, né, como a doutora Priscila e tudo mais, para fazer essas especializações. E essa é uma grande oportunidade muito mais brindada agora, né? Porque teve essa pegada social, como disse, né, a doutora Priscila, no sentido de diminuição de valor ainda, né? Além de ficar acessível, ainda houve essa diminuição de valor. Então, é realmente imperdível e deve ser aproveitado por todos, assim. Pois é. E assim foi. É uma oportunidade ímpar, né? Eu acompanho, eu sou suspeita, né? Porque eu acompanho lá, às vezes eu não consigo acompanhar na hora, mas depois eu vou lá e olho todas. Eu vi todas as lives da doutora Priscila, assim, e eu sei que são com colegas dela, né? Também de lá, então todos excelentes profissionais. Então, assim, eu vou fazer ainda, mas já super recomendo. A grade está muito boa. Os coordenadores novos que estão vindo são muito bons, né? Então acho que a faculdade vai começar a divulgar e o nome deles, né? Nas próximas semanas, né? Mas assim, a grade está top. E assim, outra chance dessa não vai ter, gente. Assim, não vai ter. Não, é porque assim, o Legal ele costuma fazer muitas pós a esse preço, Michele, mas sempre pós novas, né? As Master, que é o bancário, previdenciário, o cível, não costumam vir nesse preço, né? E assim, que é uma pós bem procurada, né? Pois é. E assim, pensando exatamente nessa questão de que agora a advocacia, né? A boa parte da advocacia está sem dinheiro, essa que é a realidade, né? A maioria dos escritórios estão fechados, os colegas não estão trabalhando. Eu tinha até aberto para a Michele um pouco antes da gente começar a live, que meu irmão, inclusive, está internado, enfim, por conta da questão do Covid. E muitos colegas estão passando aí por muita situação. Então, até pensando nisso, a faculdade optou. Eu falei do meu irmão, fiquei logo emocionada. A faculdade acabou abrindo aí essa possibilidade de fazer essa enquete para poder escolher uma pós-graduação no valor menor para poder ajudar realmente a galera, né? Porque apesar da faculdade do Legal ser uma empresa,
O Edinho tem essa visão de que nesse momento a galera tá precisando, entendeu? E aí, para nossa sorte, foi previdenciário. Não, então já que a doutora Priscila, né, eu não comentei porque, né, mas já que ela mesma abriu a situação, já vou pedir para todo mundo orar também. Isso aí. Mandar muitas boas energias, porque hoje ela veio fazer, assim, uma deferência para nós, porque, né, ela tá passando por uma situação bem difícil na vida dela e ela mesmo assim não desmarcou o nosso compromisso. E quando ela me ligou à tarde, eu quase chorei, já tô quase chorando de novo. Né? Então, assim, vamos fazer uma corrente super positiva, porque mesmo, né, coloquem dessa ele forma na ela se oração de propôs. todo mundo aí. Todo mundo está convidado, né, a fazer uma corrente bem positiva para ele se recuperar o quanto antes. Obrigada, Michele. Foi um prazer estar aqui com você, viu? E aguardo as orações de todo mundo, hein? Pode deixar, todo mundo pode deixar. Aí. Já convoquei também, já aproveitei que você comentou, então eu já convoquei todo mundo, fazer uma corrente do bem. Tá? E muito obrigada, eu realmente lhe admiro como profissional, lhe conheci no mundo virtual, conheci algumas pessoas assim, e sou muito feliz assim de ter conhecido essas pessoas nesse momento, infelizmente, né, um momento não muito legal, mas que oportunizou então essa situação, então eu sou muito grata e realmente assim, de coração, obrigado pela sua humildade. Obrigado por ter aceitado. E tudo que eu falei inicialmente, assim, realmente é de coração. Eu te acho uma profissional excepcional. Você fala com a alma. E isso é raro. E sou emotiva, tá? Viu? Sou emotiva. Já tô as duas aqui, já tô eu quase chorando. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. E convido de novo, já que a doutora Priscila abriu, vamos fazer uma corrente do bem. Façam, isso aí. Muito, muito positivo. Para correr tudo bem. E vai correr, doutora Priscila, tenho certeza. Meu irmão está precisando, mas vai dar certo. Vai dar bem certo. Boa noite, muito obrigada, de coração, Beijo. Tá? Tudo de bom. Fica com Deus. Beijo. Fica com tchau. Deus, pessoal.